Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Élvio Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desde que esta Câmara iniciou as suas funções, que uma das questões essenciais que têm sido aqui discutidas como pertinentes e estratégicas também à economia regional têm sido justamente os custos de transporte. Ou seja, por outras palavras, os custos associados ao transporte são, hoje em dia, um dos maiores entraves à competitividade da economia regional. E, portanto, estes custos refletem-se nos custos de vida, na ausência do diferencial fiscal que continuamos a ter e também na realização ou na realidade de termos um dos portos mais caros da Europa. E numa região insular sujeita aos condicionalismos do seu distanciamento em relação à terra-mãe, ao continente-mãe, de termos impostos diretos mais caros do país. E, portanto, minhas senhoras e meus senhores, não podemos esquecer também, porém, que a 27 de janeiro de 2012, com a assinatura do PAEF, verificou-se, de igual modo, um agravamento na ordem dos 15% das taxas portuárias. Portanto, e ainda ao encontro também das consequências políticas e administrativas deste caso, foi o Governo Regional PSD que assinou o PAEF em representação da instituição orgânica que ele representa. Portanto, nós sabemos, todavia, que as organizações políticas que se candidatam às eleições não são investidas por obra do Espírito Santo, como é óbvio. E, portanto, os atos governamentais, os atos executivos, são a montante investidos através de sufrágio universal. Não são investidos por obra do Espírito Santo. Portanto, a 27 de janeiro, o PAEF foi assinado por um representante do Governo Regional, por si modo, o representante do PSD. Portanto, e esse PAEF determinou um aumento brutal de impostos. E, ao que parece, essa austeridade vai continuar, contrariando aquilo que tem sido dito. Mas isso é outra questão que iremos abordar noutra altura. Mas voltemos à questão essencial deste diploma. E também recordando factos recentes, recordando questões do passado que são fundamentais para a compreensão do presente. O representante da Companhia Naviera Armas sustentou que o Funchal pratica as mais altas taxas dos portos europeus. E exemplificou, nós já abordamos quando falamos deste assunto, se não estou em erro, no segundo trimestre deste ano. E deu o exemplo que descarregar um reboque no Funchal custa perto de 150 euros, quando nas vizinhas Ilhas das Canárias custa apenas 50 euros. Portanto, esta é a realidade. Nós, por um lado, estamos aqui numa comparação e podemos fazer um exercício analógico. Como é que os transportes são uma área estratégica para a região e, por outro lado, temos as mais altas taxas para este sector. Portanto, estamos aqui num binómio contraditório. Os transportes são fundamentais para a competitividade da economia regional e, por outro lado, temos a mais alta taxa de transportes do país e até, segundo os intervenientes diretos da Europa. E há estudos, inclusivamente da ACIF, que assim o demonstram. Portanto, estou apenas a plasmar estudos já realizados. A questão dos transportes de passageiros e mercadorias entre as ilhas e o continente, e vice-versa, revela-se também estruturante para o Estado. E a região pode, inclusivamente, celebrar contratos de obrigação de serviço público. E é fundamental também que
nesta discussão do modelo da linha marítima entre as ilhas e o continente, esteja também, e é fundamental, até em termos concorrenciais e de maior competitividade, prever a vertente de carga. Porque também, voltando novamente aos estudos já aqui discutidos e aqueles publicados, recordemos que a naviera, quando circulava, a vertente ou a cota de carga representava, se não estou em erro, cerca de 10%. E que isso era salutar e que levanta reflexões interessantes até do seu ponto de vista, da sua utilidade e também do seu abandono. Mas isso é outra questão. Eu gostaria, para terminar, Sr. Presidente, de abordar apenas considerandos para a reflexão. Não esqueçamos que o Governo Regional dos Açores, insular, não é óbvio, eliminou a taxa de uso portuário TUP e congelou os valores das restantes taxas portuárias em janeiro de 2014. Portanto, está aqui um exemplo da visão, da importância deste sector, embora o Governo não está sujeito a um plano de assistência financeira. Mas não tínhamos medo do Estado, senhores deputados. O Estado não é um bicho-papão. Quando está em causa a competitividade da economia, a defesa dos interesses das populações e dos cidadãos, qual é o medo do Estado? O Estado é uma figura omnipotente e nós vamos estar agachados às suas redes. Portanto, não temos que ter medo. Nós estamos aqui para abordar o interesse público, o interesse comum, a defesa das populações. Portanto, isso é que notoriamente incomoda muitos agachados às rubricas, aos contratos. Não estamos a dizer que rasguemos os contratos. Adaptemos os contratos à realidade. E foi os senhores que assinaram o PR. Não foi a bancada da oposição. Pelo menos, a não ser que tenha sido, e voltemos ao Espírito Santo, tenha sido obra do Espírito Santo. Bom, na verdade, e para terminar, Sr. Presidente, não só calculou a questão dos transportes para o interesse público, ou por que razão existe uma resistência profunda, estando em jogo a competitividade regional, em manter inalterada esta situação. Porquê é que existe esta resistência? Esqueçamos o PEF. Porquê é que existe resistência em manter inalterada esta situação? Os senhores podem questionar que é o PAEF, mas esquecemos agora, por alguns breves segundos, o PAEF. Senhores deputados, inclusive do PSD e toda a casa, porquê é que existe resistência em manter inalterada esta situação? Muito obrigado.